Perdoa-nos as nossas dívidas. Jesus fala de dívidas aqui, irmãos, não é dívida financeira, está se referindo aos pecados. Lucas 11:4, ele fala que a oração do Pai Nosso, no lugar de dívida, ele usa pecado. Então são dívidas morais, dívidas espirituais, né? Que são os pecados. Então, em cima do verso 14 e 15 de Mateus, capítulo 6, versículo 9 até 15, que é a oração do Pai Nosso, ela vai até 13, 14 e 15 é o desfecho, né? Destacamos a necessidade de nós, filhos de Deus, liberarmos o perdão. Tem que perdoar, porque se a gente perdoa, o Pai também nos perdoa. Se a gente não perdoar, nós não seremos perdoados. Perdoar não é fácil, mas temos que trabalhar isso e deixar o Espírito Santo agir para que possamos perdoar. Temos que analisar 2 tipos de perdões. Então tem o perdão judicial e o perdão paternal. O perdão judicial foi quando Cristo falou: tetelestai, está consumado. Ele pagou por nosso pecado, tanto nosso pecado lá do passado, do presente e do futuro. Não devemos mais nada, mas nós não devemos confundir justificados com santificados. A justificação ocorreu uma única vez, quando Cristo morreu por nós. Então somos justificados, e isso não muda. Já a santificação é um processo, onde o Espírito Santo vai nos transformando aos poucos à imagem e semelhança de Cristo. O perdão judicial é aquele que Jesus morreu por nós. Isso não muda. Então Jesus morreu para nos justificar. Somos justificados. Não significa que somos santificados. A santificação a gente busca dia após dia. A gente querer parecer com Cristo, ser dignos de Cristo, por mais miseráveis que a gente seja, mas a gente busca a semelhança de Cristo, né? Perdão paternal. Mesmo justificado, nós ainda pecamos, mas continuamos filhos de Deus. Não deixamos de ser justificados, mas nossos pecados afetam nossa intimidade com Deus. Aqui deu um exemplo bem simples para o nosso dia a dia, que é nós que somos pais, quando um filho ele comete alguma falta grave, né, alguma coisa que nos deixa aborrecido, a gente não deixa de ser pai dele, ele não vai deixar de ser filho nosso, né, mas aquela relação dá uma quebrada, até que ele venha, que se desculpe, reconheça o erro, que peça perdão pelo pecado e que prometa, né, que não vai mais pecar, vai tentar seguir, não vai mais cometer aquele deslize. Às vezes é uma desavença familiar, às vezes é uma coisa assim, até mais grave. A gente vê aí quantos pais que os filhos acabam indo para o crime e vão presos, os pais vão lá no penitenciário. Não deixou de ser filhos, só que os pais vão com o coração alegre, vão cheio de orgulho, não vão entristecidos. E assim somos nós, né? Então, assim, quando a gente peca, nós não deixamos de ser filhos de Deus. Mas, com certeza que Deus se entristece com a nossa atitude e espera o nosso arrependimento, né? E espera a nossa conversão. Esse perdão que a gente suplica no Pai Nosso, sabemos que somos salvos ou justificados. Não deixaremos de ser filhos de Deus por pecarmos, mas o pecado nos afasta de Deus e tira a alegria da salvação, traz vergonha e distanciamento. O pecado endurece o coração e nos afasta da palavra, da oração, da vida santa. O Salmo 51 fala do perdão. Davi pedindo ao Pai que o perdoe, e no verso 12 ele fala da alegria da salvação. Então o pecado, ele tira da gente aquele prazer de estar na presença de Deus, aquela alegria. Às vezes a pessoa está mais assim, vamos dar um exemplo do culto, às vezes a pessoa vai no culto por obrigação, não porque quer um encontro de verdade com Deus. Às vezes o meu filho mesmo, muitas vezes ele já falou para mim assim: mãe, eu não vou porque eu me sinto um hipócrita,
porque eu vivo aqui no mundo, eu faço tudo que eu quero aqui, eu saio com os meus amigos, né? Vivo minha vida, e aí depois chega no domingo eu vou lá. Já expliquei, já falei para ele que isso aí aos poucos, que o Espírito Santo transforma, né? Já dei meu testemunho aqui, alguns irmãos já conhecem, que eu também já bebia, fumava, e o Espírito Santo mudou. Em um momento, uma igreja pediu para mim, o pastor, uma missionária, falou: olha, para que você continue conosco, tem que parar de beber ou fumar. Nunca, né? Então, assim, o Espírito Santo que trabalhou, já expliquei isso tudo para ele. Mas foi só um exemplo para os irmãos saberem que assim, tira a alegria, aquele prazer que a gente tem de vir e encontrar com Cristo. Né? Temos que temer o pecado. O que mais mata são os pequenos. Pecado não é só quando mata ou adultera ou rouba. O pecado é um pensamento maligno, sentimento ruim. Temos que confessar nossos pecados, reconhecer a nossa pequenez. Mentira, pornografia, relação sexual com namorado ou namorada, adultério, zombaria, conversas imorais, palavras torpes, comprar e não pagar, falar mal, difamar, e ainda assim tomar a Santa Ceia como puritano, sem sequer conversar com Deus sobre isso, e quando vão dormir, deita e dorme tranquilo, porque não matou ninguém, mas esquece que matou a boa fama de alguém. Então, quando a gente fala de pecado, não é só, eu pequei porque eu matei, eu pequei porque eu roubei. Não, matar não é só matar o corpo físico. Né? Eu falando ali da irmã Fátima e comento que a irmã Cleonice, uma coisinha que eu fiquei sabendo por ali. Gente, eu estou destruindo a boa fama da irmã Fátima. Então eu também estou matando. Aí eu vou, na hora de dormir, como que eu não cometi nenhum pecado aos olhos da lei, né? Nenhum crime aos olhos da lei, então eu posso dormir em paz. Não é assim. O pecado está nas pequenas coisas, são essas pequenas coisas que vão matando no dia a dia. Muitos falam: Senhor, perdoa os meus pecados, generalizando, sem realmente analisar e arrepender dos seus pecados. Isso aqui geralmente na hora da gente dormir, né? A gente está meio cansado sempre. Ai, Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, perdoa os meus pecados, até amanhã, bem. Então, assim, perdoa os meus pecados como se eu tivesse feito uma coisa normal e que Deus fosse obrigado a me perdoar, né? Eu pedi perdão, então Deus tem que me perdoar. Eu não reconheci a minha falha, eu não me arrependi do meu pecado. Eu não trouxe à mente que naquele dia eu fiz isso para fulano, aquilo para ciclano, ou para mim mesmo, né? Eu não reconheci que eu posso ter ofendido alguém, que eu realmente pequei. E quando eu não reconheço, eu não me arrependo. E às vezes eu reconheço, mas eu não arrependo porque ela mereceu, sabe? Ela também estava falando de mim, ela também estava fazendo de mim, então ela mereceu. E aonde que está aí, Senhor, perdoa os meus pecados? Eu falei lá no meu serviço, falei da irmã Silvia, e aí ela vai até perder o serviço, mas foi ela que fez, o que eu posso fazer? Então, aí eu pedi perdão para Deus na hora de dormir, está tudo certo? Não é assim, irmãos, são os pequenos pecados e o verdadeiro reconhecimento do pecado. A gente tem que trazer à memória tudo que nós fizemos no decorrer do dia, eu nem falo da semana, né? Porque isso eu acho que é diariamente. A conversa com Deus, ela tem que ser a todo tempo, mas principalmente quando a gente vai entregar o nosso dia a Ele, realmente trazer e reconhecer aquilo que nós fizemos que possa ter desagradado ao Senhor. Salmo 51, Davi confessa seus pecados, pede para o Senhor limpá-lo, porque é isso que o pecado faz em nós. Ele nos deixa sujo e podre. Temos que reconhecer o pecado como uma dívida. Por isso fala, perdoa as nossas dívidas, né? Porque Deus fez tanto, Jesus morreu por nós, e aí a gente peca, ou seja, a gente está em dívida com Ele, a gente está fazendo uma coisa que contraria, né, o caminho dele, contraria os projetos, os desejos dele por nós. Então nós estamos em dívida com Ele. Trazer à memória diariamente que somos pecadores, reconhecer nossos pecados, confessar, lembrando que Deus é Pai. Ele está disposto a nos perdoar e a nos restaurar. O homem
sendo mau, não dá ao filho pedra se ele pedir pão, quem dirá Deus, né? Sendo tão bom, tão misericordioso. Então, assim, se a gente realmente reconhecer, arrepender e pedir perdão, Deus, Ele é misericordioso, Ele nos perdoa, Ele nos restaura, Ele nos dá cada dia um novo amanhecer para que a gente possa seguir em frente de maneira diferente, buscando a cada dia a santificação e buscando parecer cada vez mais a imagem e semelhança de Cristo. Amém?